está em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19 e o 20. Gálatas 2, 19 e 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo, que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, será que nós podemos dizer isso? Que já estou crucificado com Cristo e não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Será que as nossas atitudes têm refletido Cristo realmente? Ou tem refletido o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vontade? Sabe, Cristo nos chama para viver um evangelho não de benefício próprio. Ele não diz assim: venha para mim que você vai ser abençoado, que você vai prosperar. Não. Ele fala assim: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Venha para morrer, cara. Igual você falou aqui no culto, você vem no culto para morrer. Você tem que vir aqui para dizer assim: Deus, me mata hoje. Mata um pouquinho da minha carne, porque eu estou muito vivo ainda. Eu preciso morrer um pouco mais. Esses caras ali do vídeo, cara, eles entenderam que a vida aqui nessa terra não vale nada. O que você viver aqui, estudar, trabalhar, isso é bom, claro, mas isso você não vai levar nada disso aqui, cara. Você vai morrer, isso aqui vai virar pó, vai criar traça, vai ficar para os outros cuidar. E você vai para onde? A eternidade, nós temos que entender, cara, que Deus nos chama para a eternidade. Ele nos criou nele. Ele nos predestinou, Ele antes da fundação do mundo, sabe? Deus, Ele criou você, cara, antes de você nascer. E sabe, e o mais massa disso ainda, que além de te criar, Ele tem um propósito para a tua vida. Igual o Luiz falou ali, ser louco por Jesus, cara, Ele tem um propósito que Ele tem para a tua vida. Eu não sei o que Ele tem para a tua vida. Eu estou tentando entender o que Ele tem para a minha. E é algo que eu vou procurando entender no meu dia a dia com Deus, na minha intimidade com Ele, sabe? E o tema dessa noite é interligados. Interligados com o quê? Interligados com Cristo. E nós somos interligados com Cristo, sabe, através do quê? Através da cruz. A palavra interligado significa algo ou alguém que está ligado, ou se interligou entre dois ou mais objetos ou coisas. Se nós estamos interligados com Cristo, nós estamos de alguma forma ligados com Ele. Interligados, ligados com Cristo. E sabe, Cristo nos chama para viver a sua palavra, o seu evangelho. Lá em Mateus 16, 24, Jesus nos convida para se interligar com Ele. E sabe qual que é o convite dele? Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como você se interligar com Cristo se você não negar a si mesmo. Se você não negar a tua carne, se você não negar os teus desejos, as tuas vontades, assim você não vai se interligar com Cristo. Se você quiser viver a tua própria vida, cara, você não é cristão. Você é um egoísta, você é um narcisista que vive para si mesmo. Você não é cristão. Mas se você quer seguir a Jesus de verdade, você tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo não... A gente não precisa morrer aqui no Brasil para poder dizer que a gente é de Jesus. Mas a gente pode fazer outras coisas, velho. A gente pode, aonde nós estamos, fazer a diferença. Deus não nos chama para viver um evangelho de mimimi, eu quero viver o meu sonho, a minha vontade. Não, velho. Isso não é evangelho. O evangelho de Jesus é você dizer assim: Deus, eu tenho esse sonho aqui. Você quer saber de uma coisa? Eu vou amassar ele aqui e vou colocar na lixeira, porque eu quero viver o teu sonho, o teu propósito para a minha vida. Sabe, velho? A gente precisa entender que Jesus, Ele não te chama para viver a tua própria vida, Ele chama para viver a vida dele. E sabe, se queremos ser interligados com Cristo, temos que ser interligados em tudo, na nossa vida e na nossa morte. Nós não precisamos morrer crucificados, não precisamos morrer martirizados como aqueles caras morreram. Nós podemos morrer para a nossa vontade. Se nós queremos ser interligados com Cristo, nós temos que viver como Ele vivia, que não é fácil. E nós temos que, primeiramente, antes de viver como Ele vivia, morrer. E como que a gente morre, cara? Negando a si mesmo. Sabe, o negue-se a si mesmo de Jesus, cara, não é para qualquer um. É algo que é igual a gente fala, é para macho. É para quem decidiu viver de verdade para Jesus, sabe? Jesus, Ele quer que você morra. Jesus, Ele não quer abençoar a tua vida, sabe por quê? Ele quer que você perca ela para viver a vida que Ele tem para você. Sabe? Não adianta a gente querer: Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Velho,
Ele não quer te abençoar, sabe por quê? Porque essa tua vidinha que você quer na tua vida não é o propósito dele. Você tem que morrer para essa tua vida, para viver o propósito dele, sabe? Nós precisamos entender isso, cara. E nós não temos entendido muitas vezes. Porque nós temos querendo Deus. Ah, Deus, eu quero isso. Ah, Deus não me deu o meu iPad. Deus não me deu o meu iPhone. Ah, Jesus. Ficamos esperando por coisinhas babacas, coisas idiotas, enquanto muitos estão morrendo, velho. E nós não temos feito nada, nem feito nada. Isso me dá uma indignação comigo mesmo, porque eu não tenho feito nada. Sabe, nós precisamos entender que Jesus nos chama para morrer. E a morte, cara, a morte não é fácil. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês semelhantes a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia se apegar-se, mas ele se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a sua morte, morte de cruz. Sabe, Cristo, ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou a ele mesmo, e viveu como homem, como eu e você. Jesus na cruz, cara, ele morreu, ele se entregou, mas antes disso ele viveu como eu e você vivemos. Ele passou por aflições, ele passou por tentação, ele se apaixonou, ele não se apaixonou, mas quem sabe apareceu aquela mulher lá que quem sabe podia fazer ele pecar, mas ele não pecou. Sabe, velho, Jesus passou pelo que eu e você passamos de dificuldades. Ele foi tentado pelo diabo, mas ele renunciou-se ao senhorio que ele tinha, e ele veio viver como homem, e ele venceu o pecado, e ele não pecou. E se ele, que era Deus, se esvaziou a si mesmo, não viveu a sua própria vontade, de tipo, poderoso lá e tal, quem somos eu e você para viver a nossa vontade? Nós não podemos viver a nossa vontade, cara. A nossa vontade deve ser morta. Sabe, cara, isso é difícil às vezes, sabe por quê? Porque a tua vontade grita todo dia, ela grita, Paulo fala que dentro de nós tem dois, como se fossem cães, dois que brigam entre si, a carne e o espírito militam entre si, e sabe, o que vai vencer? Aquilo que você alimentar. Se você alimentar a tua carne vendo porcaria na televisão, na internet, vendo porcaria, a tua carne vai vencer. Mas se você alimentar o teu espírito com as coisas que estão no reino, o teu espírito vai vencer. Sabe, você pode vencer o teu eu e a tua vontade se você alimentar o teu espírito. Sabe, Cristo nos convida a ter uma vida em completa contramão do mundo. Sabe, o mundo tem pregado que você deve conquistar, que você deve vencer, que você deve ser. Para você ser feliz, você tem que conquistar isso, você tem que viver isso. Você tem que fazer, você tem que ficar com a meninada, pegar geral. Você tem que pegar e fumar para você viver a vida feliz. Mas Cristo nos chama para viver uma vida na contramão do mundo. Uma vida que você não busca os seus próprios interesses, que você não busca a tua própria vontade. Cristo te chama para isso. Ele não te chama para viver a tua própria vontade. Ele te chama para morrer. Ele falou assim: quem quiser vir após mim, velho, vem quem quiser, mas quem quiser vir, negue-se a si mesmo. Ele deixa aberto. Vem quem quer, mas quem vir vai ter que morrer. Sabe? Jesus, ele não chama para viver um evangelho simples, ele chama para viver um evangelho radical, evangelho de morte, de renúncia, sabe? E ele fala lá em Mateus 16, 25: pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por a minha causa a encontrará. Olha, cara, esses caras, eles perderam a vida por a causa de Jesus, e eles encontraram a vida verdadeira. E nós não morremos. E nós não temos encontrado a vida verdadeira às vezes. Às vezes a gente fica preocupado com a nossa assim, ai Deus, por que eu não consigo isso? E a gente não entende que Jesus, ele manda você morrer para isso, cara. Ele manda a gente morrer para isso, para poder viver a vontade dele. Sabe, nós precisamos entender que Jesus, ele não quer que nós vivamos a nossa vida. Ele quer que nós negue-se a si mesmo, cara. E negar a si mesmo, como eu falei, é difícil. E lá em 2 Coríntios diz assim: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conformamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morremos.
E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então, se você crê em Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, e você morreu junto com Ele. E quando você morre junto com Ele, se entrega para Ele de verdade, você também ressuscita junto com Ele. E você aqui diz assim, ó, para que você não viva mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Quantos aqui são filhos de Deus? Levante a mão. Todos são filhos de Deus? Tem certeza mesmo que você é filho de Deus? Sim. Lá em João, eu quero ler para vocês então, já que vocês são filhos de Deus, eu quero ler um capítulo aqui, quer dizer aqui. Em João, deixa eu achar aqui no negócio aqui. João 19, do 6 ao 7. Ao chefe dos sacerdotes e os guardas, eles gritavam: crucificam, crucificam. Mas Pilatos respondeu: levem nele vocês e crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. E os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Você acabou de se declarar filho de Deus, então você tem que morrer. Essa sentença que diz aqui, ó, nós temos uma lei, e essa lei diz que quem se declara filho de Deus tem que morrer. Então, se você se diz filho de Deus, velho, não tem escapatória. Se você se diz filho de Deus, você vai ter que morrer. Entenda isso, cara. Mas o mais doido da cruz, cara, sabe o que é? É que se nós morremos com Ele, nós viveremos com Ele. Lá em 2 Timóteo 2, versículo 11 e 13 diz assim: se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Mas se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, mesmo assim Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, se você morre com Ele, você entende isso, que você tem que morrer com Ele, você vai viver com Ele também. E sabe, mesmo você sendo vacilão, assim como eu sou vacilão, às vezes, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Sabe, muitas vezes nós temos procurado viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, mas nós erramos. Deus, eu fiz isso, eu não me viajei. Sabe, cara, a Bíblia fala lá em 1 João, não sei o capítulo, mas fala que Jesus fala assim: se você pecar, lembre que se você tem um advogado no céu que Ele perdoa. Não importa o que você tenha feito de errado até hoje, não importa o quanto você tenha dado fora do propósito de Deus na tua vida até hoje, não importa, sabe por quê? Porque Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e Ele nos alinha com a vontade dEle. Sabe, quando nós somos salvos, quando Jesus veio, entregou sua vida por nós, morreu, ressuscitou, e nós aceitamos Ele como Senhor da nossa vida e Salvador, e nós cremos nisso, nós somos habilitados a cumprir o propósito dele para a nossa vida. A salvação nos habilita a cumprir o propósito de Deus. Sabe, Deus tem, igual foi no começo, lá em Efésios 1, 3 e 5, fala assim que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Cara, não importa se você nasceu num lar, quem sabe, você foi rejeitado pela tua mãe, se você foi rejeitado pelo teu pai, se você é fruto de um acaso, não sei qual que é a tua vida, mas não importa, sabe por quê? Porque antes disso acontecer, antes de você ser concebido, de você ser gerado, Deus já tinha gerado você nele, cara. Ele já tinha te criado dentro dele. E além de ter te criado, ele colocou assim, ó, eu tenho um propósito para a vida do fulano. Eu quero que ele faça isso, cara. Deus, ele tem um chamado para nós. A igreja brasileira tem pecado, cara. Nós, como igreja, temos pecado. Nós temos saído do propósito de Deus para buscar coisas daqui, coisas que vão morrer, vão ficar aqui. E não temos ido a esses povos a fazer o verdadeiro evangelho. Nós precisamos entender o índice de Jesus, cara. O índice de Jesus é sair das quatro paredes e ir para fora. Ir na rua. Você tem que ser Jesus na tua casa. Lá na tua rua, sabe? Lá em Romanos 8 e 19, se não me engano, fala assim que a terra guarda com a ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe? A terra está gritando, cara. E o Brasil está gritando, porque olha o estado que o país está. Está uma desgraça esse negócio. E o país está gritando pela tua manifestação. O que você tem feito? Tem ficado lá escondidinho no teu quarto, na tua casa, na frente do computador? Deus, Ele quer que você se manifeste. Manifeste em amor. Sabe? Cristo nos chama para viver uma vida interligada a Ele.
no morrer, mas também no viver. Sabe, Jesus nos convida a viver como Ele viveu, a reagir como Ele reagiria. Sabe, às vezes agir como Jesus age é fácil. Mas quando alguém te dá um tapa na tua cara, alguém te ofende, você não ofender, você não revidar, é mais difícil, cara. E Jesus ele quer nos convidar para viver como Ele vive. E não é fácil, é difícil. E Ele mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflições. Ele não disse que vocês iam passar por coisa boa, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, as aflições, as angústias, as dificuldades, elas são inevitáveis. Mas quando nós estamos com Cristo, nós passamos por ela. Sabe, lá em Isaías fala que quando nós passamos pelas águas, Ele vai estar conosco. Quando passar pelo fogo, Ele vai estar conosco. Ele fala assim: quando passardes, cedo ou tarde você vai passar. É inevitável o sofrimento, a dificuldade. Mas quando você passar, Ele vai estar com você. Você precisa entender isso. Sabe? O próprio Espírito Santo testemunha o nosso espírito como nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participarmos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que será revelada. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos se manifestem. Sabe? Você disse que era filho de Deus. E o mundo guarda para você se revelar, cara. Sabe? Eu ouvi algo nesses dias que não podemos ser luz na luz. Sabe? Aqui nós estamos cheios de luz. Todo mundo aqui é um iluminado, é uma pessoa de Deus. É luz. Mas luz, muita luz, cara. Muita luz junto da cegueira. Muita luz, quando já teve aquela ofuscação, quando quem dirige, vem aquele farol alto, ou quando tem muita luz na cara, você fica meio cego, não fica? E se você ficar aqui muito tempo parado aqui dentro, você vai ficar cego. Por isso que tem muito crente cego dentro da igreja. Porque está dentro da luz e não sai para fora. Você tem que ser luz lá na boca de fumo, lá na rua, lá na tua escola, que todo mundo fica com todo mundo apronta. Você tem que ser luz lá, cara. E ser luz lá não é fácil, é difícil. Mas Jesus te chama para isso. Para você viver na contramão do sistema, na contramão do mundo. Sabe? Deus ele quer levantar uma geração de Daniel. Uma geração que não se conforma com o sistema, que não se corrompe com a Babilônia que está em volta dela, sabe? O mundo fala assim, ó, você tem que comer isso. Mas Daniel, quando esteve na Babilônia, ele falou assim: eu não vou comer isso aqui porcaria nenhuma, eu vou comer a minha verdura aqui, e Deus vai me suster. E sabe, cara, Daniel, ele foi levado como escravo lá. Pense comigo, um escravo, perdeu pai, perdeu mãe, chega lá, e tem um banquete, olha a proposta, o banquete do rei, ele ia comer. Não parecia ser algo abençoado? Pense, você ser escravo, e você chega no país para você ser escravo, tem um banquete do rei para você comer. Não é uma bênção, se você olhar assim aparentemente? Mas essa bênção aparente era maldição para Daniel. Daniel entendeu que o manjar que o rei oferecia era maldição. Sabe? O diabo tem oferecido um manjar hoje em dia. Ele tem oferecido um banquete. Vocês conhecem os pratos dele, vocês conhecem o que ele oferece. Nós conhecemos o que ele oferece. Tem aparência boa, vai satisfazer a minha carne, a minha vontade. Mas é maldição, cara. É maldição. Nós precisamos se levantar com Daniel. Daniel, ele confrontava o rei, ele pegava e dizia o que ia acontecer no reinado ali. E Deus, ele nos chama para isso. Ele nos chama para levantar em meio a um mundo podre, corrompido, para nós pegar e dizer assim, ó, o caminho é por aqui, gente. Nós temos que ser luz, nós temos que ser luz nas trevas, cara. Deus nos chama para isso, Deus nos chama para nós manifestarmos a sua glória. Sabe, os filhos de Deus se manifestam em amor. Lá em João, capítulo 13, 34 e 35, diz assim: um novo mandamento eu lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. As pessoas só vão saber que você é discípulo de Jesus se você ama o teu próximo. Sabe? Deus nos comissiona para isso.
Ele nos chama a nós manifestarmos o amor dele. E sabe, nos últimos tempos, Deus tem gerado algo dentro de mim que antes eu não tinha isso. Sabe, quando você começa a procurar entender o que Deus quer da tua vida, Ele começa a gerar algo dentro de você que você, antes você não estava nem aí com a bagaça. Você estava cagando e andando. Mas depois que Ele começa a gerar algo em você, cara, isso começa a queimar de tal forma que você, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, me ajuda, me dá a direção, sabe? Deus, Ele quer manifestar isso em você. Ele quer gerar isso em você. Ele quer que você fique inconformado com o mundo. Lá em Romanos, fala assim: não vos conformeis com este século, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa água aqui, cara, ela toma a forma do que se eu colocar ela nesse negócio aqui, ela vai tomar a forma daquele negócio. Se eu colocar nesse copo, ela está com a forma do copo. Mas Deus nos chama a não tomar forma, não nos conformarmos, não tomar a forma do mundo. O mundo diz assim: você tem que ser assim para você ser o correto. Não, ele fala assim: não se conforme com o mundo, mas antes transforme a sua mente. Sabe? Cristo quer que nós tenhamos uma mudança de entendimento. Quando nós temos uma mudança de entendimento, nós temos uma mudança de atitude, uma mudança de procedimento. Se eu fazia o pecado antes, eu não pratico mais. Sabe? Arrependimento não é você, Deus me perdoa, e vai lá e faz de novo. Isso é remorso. Arrependimento é parar de pecar. Então você diz: Deus, eu me arrependo. Você pode nem chorar. Sabe? Eu me lembro quando eu me arrependi de verdade, eu me entreguei para Jesus, eu nem chorei. Mas eu tive sabe aquele negócio que você sente que você está possuído agora pelo Espírito Santo, que você está com um negócio diferente, sabe? Quando você tem convicção da salvação, sabe? Eu cresci num lar cristão, eu vim na igreja, eu quase nasci dentro da igreja, eu cresci a minha vida dentro da igreja, mas eu não tinha tido isso. Mas quando eu tive um encontro com Deus, quando eu me converti de verdade, quando eu deixei de ser convencido e tornei um convertido, sabe? Eu entendi: Deus, eu vou parar de pecar. Vai ser difícil, claro que vai ter hora que, mas eu vou conseguir, Jesus, me ajuda. De mim mesmo eu não venço o pecado, sabe por quê? O pecado, pela minha própria força, eu vou perder. Mas Jesus, Ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado. E se eu me entrego para Jesus, eu consigo vencer o pecado. Se eu dou Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é quem manda agora na parada. Agora você pode vencer o pecado. E sabe, a intimidade com Deus gera santidade. Sabe, quando você procura Deus: eu quero te buscar, eu quero te amar de verdade. Sabe, eu tenho pedido para Deus: Deus, me ensina a amar, porque eu de mim mesmo não sei amar. Sabe, o amor não é algo que você consegue, cara. O amor só é gerado porque Deus gera isso em você. Nós mesmos, cara, nós matávamos todo mundo. Se nós víssemos um bandido matando alguém na rua ali, um cara vai lá e assassina uma pessoa inocente, você de você mesmo, você vai lá e mata o cara. Mas Jesus, o que ele fala? Vai lá e ame o cara. Sabe? Você de você mesmo, você não consegue amar. Eu de mim mesmo não sei amar. Mas porque Ele morreu por mim, Ele se entregou por mim, eu consigo amar. Sabe? Deus, Ele quer gerar em nós o amor dEle. Ele quer que nós vivamos um novo mandamento, que é amarmos aos outros como Ele nos amou. E como que Ele nos amou? Dando a sua vida por nós. Então, se você quer amar como Ele ama, pegue a sua vida e ame como Ele ama. Sabe, você tem que se importar com o que Ele se importa. Deus se importa com o teu benefício próprio. Deus, claro que Ele quer nos abençoar e tudo mais, mas Ele está mais preocupado com o teu iPhone, com o teu videogame, com a tua roupa de marca, com o teu calçado bom, com as tuas coisinhas, ou está preocupado com o que está passando fome na rua, com o que está lá precisando de uma ajuda. Deus está preocupado com isso aí, cara. Deus não está preocupado com parede, com carro, com nada. Ele está preocupado com os que estão necessitados, sabe? Nós precisamos entender isso e agir como Ele agiria. Agir em atos de amor como Jesus agiria. Sabe? Quem sabe nessa noite você diz assim: Felipe, eu não sei ainda se eu sou salvo. Não sei se eu sou filho de Deus ainda. Sabe?
Jesus ele nos convida. O convite dele, como eu falei no começo, tem que ser assim mesmo. Se você quer se tornar filho de Deus, cara, basta você dizer assim: Jesus, o que eu fiz até hoje só deu B.O. Não adiantou nada. Eu estou aqui, estou perdido, sem direção, não tenho o que fazer. Fala assim, faça essa oração. Fala assim: Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Quando você entrega a vida de verdade para Ele, como eu falei, quando eu entreguei minha vida de verdade para Ele, foi gerado algo em mim que diz lá em João 1,12: contudo, aos que receberam, aos que creram em Seu nome, deu-lhes os direitos de se tornarem filhos de Deus. Sabe? Quando nós cremos em Jesus de verdade, nós somos adotados por Deus. Sabe? Lá em Efésios, se eu não me engano, fala isso. Sabe? Eu quero pensar um pouquinho com vocês. Ter um filho, eu não tenho filho, mas quem tem filho deve ser um sentimento muito massa. Mas quem adota uma criança, sabe? É uma escolha. Você vai lá e olha aquela criança: eu quero essa criança. E Jesus, Deus, Ele te adotou. Ele escolheu você. Ele escolheu te amar. Sabe? Você não tinha direito de ser amado por Ele. O nosso direito, cara, era condenação, era inferno. Mas Jesus, Jesus, com o amor dEle, com a graça dEle, com o sacrifício dEle na cruz, Ele nos adotou, cara. E nos fez chamados filhos de Deus. Antes, quem sabe, você era conhecido como filho das trevas, como filho do capeta, como que apronta, como que fica, como que fuma droga, como drogado, como viciado, como prostituta. Mas hoje, cara, quando você entrega a sua vida para Jesus, você é chamado não prostituta, não ficador, não drogado, mas como filho de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. E o pessoal vai entrando na música aí. Eu queria fazer um convite meio criado. Sabe, Deus, Deus em tempos de crise, cara, Ele levanta uma geração radical. Sabe, Israel estava sendo escravizado, cativo da Babilônia, e Ele levantou Daniel. Sabe, Deus quer levantar Daniel nessa geração. Ele quer levantar pessoas que não se conformam com esse mundo. E você que deseja, sabe, eu tenho pedido: Deus, não me deixe ser um mané, não me deixe me conformar com esse mundo. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Não me deixe eu mesmo estragar o que o Senhor quer fazer na minha vida. Sabe, você que tem um desejo de viver o propósito de Deus na tua vida. Eu não sei se o propósito de Deus na tua vida é evangelizar a tua rua, se é ganhar a tua cidade, ou se é para ir para fora do país. Você vai descobrir isso se você buscar Ele. Sabe, os segredos do Senhor estão para aqueles que o buscam. E você que deseja morrer nessa noite, morrer para a tua vontade, morrer para você mesmo, morrer para o teu eu. Porque a maior renúncia a fazer é a renúncia do teu eu. Porque as outras renúncias estão ligadas a essa. Quando você renuncia a você mesmo, você diz assim: Deus, toma conta da minha vida agora. Você que deseja morrer, o convite hoje é para morrer. Se você tem certeza que você quer seguir Jesus e você quer morrer para você, vem aqui na frente e diz assim: Jesus, me mata, porque eu estou muito vivo. E eu sou o primeiro a pedir para morrer aqui, cara. Deus, eu te peço, me mata, Pai. Me mata pela minha vontade, me mata pelo meu orgulho, me mata pelas minhas próprias convicções. Eu te peço, Deus, me ajuda a morrer, porque eu sozinho não consigo. Eu preciso morrer porque eu estou